Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Escatologia Reversa. Algumas semanas atrás eu postei o primeiro vídeo da escatologia cristã protestante, onde eu fiz um aparato um pouco mais geral sobre as escolas originárias das visões interpretativas em relação à escatologia e ao livro do Apocalipse. Escola realizada, escola consistente, escola idealista, escola preterista, escola futurista e assim sucessivamente. Tá? Hoje nós vamos trabalhar as questões sobre o milênio, Apocalipse capítulo 20, um texto de difícil interpretação, até porque quem se propõe a estudar esse texto tem que conhecer bem as nuances da crítica textual, da linguística do grego, tá? E acima de tudo ser honesto em relação à interpretação e exegese do texto no seu original. Diante disso e do caráter fragmentado que a teologia cristã protestante tem, a partir do século XVI, com a reforma protestante de Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, e a expansão que ela vai acontecendo na Europa, até chegar na América, entre o século XVI e o século XIX, inúmeras visões milenistas vão sendo criadas. A mais recente, na verdade, é a visão dispensacionalista. Talvez seja a visão mais herege, né, de todas elas. Uma visão extremamente equivocada, uma interpretação extremamente rasa, tanto de Apocalipse 20 quanto de Marcos 13 e Mateus 24, que são os textos que falam sobre a famosa grande tribulação na visão cristã. Outras visões, como o amilenismo, pós-milenismo, preterismo, são visões que ganham um formato teológico, uma sistematização teológica a partir da Reforma Protestante, mas são visões que eram defendidas desde a Idade Média. Então, com isso, nós vamos ter três escolas aqui de interpretação e de exegese para essas questões em relação ao milênio. Temos que levar em consideração que o livro do Apocalipse ele possui três tipos de linguagem: literal, simbólica e figurativa. Na sua grande maioria, essa linguagem é figurativa e alegórica ou simbólica. E algumas pessoas acabam pegando alguns textos que são simbólicos, alegóricos e acabam dando um caráter literal a ele. Daí a importância de se conhecer muito bem a crítica textual, a manuscritologia bíblica, para que a nossa interpretação seja uma interpretação mais próxima possível daquilo que o autor queria dizer no momento em que escreveu aquele texto. Em relação a outras escatologias que nós já tratamos aqui no nosso canal, como escatologia budista, shintoísta, taoísta, escatologia espírita, elas especificamente não têm a sua fé embasada em um livro. O cristianismo protestante católico, eles têm esse problema, né? Eles se embasam a sua fé especificamente em um livro, no caso a Bíblia. A Bíblia ela é um livro histórico e deve ser tratado com caráter histórico. E pelo fato de ser tratado com caráter histórico, nós temos que utilizar algumas ferramentas da historiografia para que nós possamos interpretá-la ela de forma correta. E isso é o mais importante e o que é mais negligenciado entre teólogos aí, geralmente teólogos mais pentecostais, tá? Bom, então nós temos essas três escolas aqui. A escola preterista, que acredita que os eventos descritos no Apocalipse, eles já aconteceram no tempo dos apóstolos. A grande maioria das profecias escatológicas contidas em livros escatológicos como Daniel, Zacarias, Ageu, Sofonias, o próprio Apocalipse, 1ª e 2ª Tessalonicenses e assim sucessivamente, já aconteceram e se cumpriram na época dos apóstolos. Ou seja, a escatologia era para os apóstolos e não para nós. Tá? Então a escola preterista ela acredita que a grande maioria dos eventos escatológicos já aconteceram, já se cumpriram, faltando aí o retorno de Cristo. A escola futurista, que é a escola que vai dar embasamento para a visão pré-milenista histórica e dispensacionalista, acredita que o livro do Apocalipse deve ser interpretado como sendo todas as suas profecias para o futuro. Então essa visão defende que todas as profecias contidas no livro do Apocalipse são profecias que se cumprirão em tempo vindouro. Já a escola historicista, o próprio nome já fala, o livro do Apocalipse está se cumprindo de forma histórica. Desde o primeiro advento de Cristo, tá, até a sua volta. Então isso vai se cumprindo de forma histórica e de forma linear.
beleza? Então essas são as visões de escolas interpretativas em relação ao livro do Apocalipse. Cada uma dessas escolas aqui utiliza critérios específicos para interpretar o livro do Apocalipse ou profecias que nós chamamos de profecias escatológicas. Claro que cada um de nós detemos uma ótica, ainda que nós não saibamos, mas detemos uma ótica embasada em uma dessas escolas. Geralmente no Brasil, como o Brasil é um país majoritariamente entre o povo evangélico pentecostal, geralmente a escola futurista aí é a escola que mais se aplica às questões do estudo do livro do Apocalipse. Mas a escola historicista também tem crescido e a escola preterista também tem crescido muito, né? Mas a escola futurista geralmente é a mais utilizada aí para as questões de exegese e interpretação, tanto do livro do Apocalipse quanto de outros textos de outros livros que tratam, que trazem textos relacionados às visões escatológicas. Bom, meus queridos, nós temos aqui então as visões milenistas. Visões milenistas está relacionado especificamente ao milênio. O que seria o milênio? O milênio é um texto que está lá em Apocalipse capítulo 20 e que traz a ideia de que Cristo irá estabelecer o seu reino sobre a terra e que esse reino será um reino de 1000 anos. Algumas escolas milenistas interpretam esse texto como sendo um texto apenas simbólico, levando em consideração que ele é apenas um grande e longo período de paz em um dado momento escatológico, após o retorno de Cristo ou antes do retorno de Cristo. Outras escolas levam em consideração que esse período de 1000 anos ele é um período literal, de 1000 anos certinho mesmo. Então nós vamos ter aí esse embate de visões, né? Algumas visões que levam, né, interpretam o milênio como sendo algo alegórico, né? Não sendo literalmente 1000 anos, mas um longo período de paz. Outros que levam isso mais ao pé da letra e acabam dando ao milênio um caráter mais literal. Então, esse é o texto, Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Depois você, se você tiver uma Bíblia em casa, quiser dar uma conferida, abra aí e dê uma lida nesse texto. Esse é o texto que se utiliza dentro da teologia cristã, mais especificamente do estudo escatológico, para a interpretação das visões milenistas, beleza? Então a primeira visão que nós vamos ter aqui é a visão do pós-milenismo. Bom, o pós-milenismo, ele é uma visão hoje em crescimento, eu diria, uma visão em crescimento no Brasil, mas por muito tempo foi uma visão bastante decadente, né? Justamente pelo seu caráter de uma evolução, de uma paz até o retorno de Cristo, uma melhora do mundo até o retorno de Cristo. Então muitas pessoas levavam isso em consideração para o aspecto ruim, especificamente. Então nós vamos ter aqui o reino é o governo de Cristo no coração dos homens. Então o pós-milenismo interpreta o milênio como sendo o governo de Cristo no coração dos homens. Então nós já não temos um reino físico, né? Esse reino ele se inicia dentro do coração dos homens. A conversão da grande maioria das nações antes da volta de Cristo, né? Então, quem é pós-milenista acredita que haverá uma conversão em massa, momentos antes do clímax escatológico, que é na verdade o retorno de Cristo. E aí o período de paz, um longo período de paz de não necessariamente 1000 anos, tá? Essa é uma característica muito importante do pós-milenismo. O pós-milenismo acredita no milênio, acredita que ele acontecerá e que ele será um longo período de paz, mas não especificamente 1000 anos, tá? Uma das questões aí que fazem com que o pós-milenismo seja muito criticado é justamente a contramão que ele pega de textos como, por exemplo, Mateus capítulo 24 e Marcos 13, que diz que próximo ao retorno de Cristo, né, o mundo passaria por guerras, fomes, terremotos, pestes e assim sucessivamente. O pós-milenismo já acredita que não, haverá especificamente uma melhora gradativa da humanidade, períodos de paz até chegarmos no dito milênio. Então haverá uma melhora, haverá uma conversão em massa. Por isso que a visão pós-milenista às vezes é tão criticada, porque ela caminha na contramão de textos como Mateus 24 e Marcos 13. A apostasia após o milênio com a vinda do anticristo,
Então, após o milênio, eles ainda acreditam na apostasia e na vinda do anticristo, predito lá em 2 Tessalonicenses 2,5. O milênio terminará com a vinda de Cristo e segue-se a ressurreição e o julgamento de justos e injustos. Então, isso aqui é uma outra questão muito importante dentro do pós-milenismo. Enquanto que o pré-milenismo e o amilenismo acredita que Jesus volta antes do milênio, né? O amilenismo não, o amilenismo tem outras características, mas especificamente o pré-milenismo. O pré-milenismo acredita que Jesus volta antes do milênio. Aqui, o pós-milenismo acredita que Jesus retorna após o fim do milênio, tá bom? Então, Cristo não retorna antes, ele retorna após o fim do milênio, tranquilo? Essa é a visão pós-milenista. Já a visão amilenista, na verdade, a nomenclatura amilenista é bastante criticada por teólogos reformados, porque, na verdade, o sufixo a aqui indica não milênio, né? E isso não quer dizer que quem seja milenista não acredita no milênio, não, muito pelo contrário. Acredita no milênio, só que um milênio que vai se cumprindo de forma gradativa e paulatina, desde o primeiro advento de Cristo até os dias de hoje, que é esse período da igreja. Então, é o período que vai da primeira até a segunda vida de Cristo. Então, o amilenismo acredita que o milênio é presente, que o milênio é agora, o milênio é esse momento, que é Cristo reinando no coração da sua igreja, do seu povo e assim sucessivamente. Então, da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. O milênio não é literal, ele não é contadinho em 1000 anos, tá? O milênio é tratado aqui de forma bastante figurativa, né? Tem um longo período em que Deus está em contato com o seu povo, né? O reino de Deus é estabelecido no coração da igreja, do seu povo. Então, o milênio aqui ele ganha um caráter muito mais espiritual do que físico, tá? Então, o milênio é esse momento, o milênio é agora, o momento é esse período que a igreja está passando, tá? E aí depois vem um período da tribulação que ocorrerá após Satanás ser solto, conforme está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, né? Geralmente os amilenistas dividem o livro do Apocalipse em seções que se encaixam dentro de uma linha linear na história, né? Então, por exemplo, se você lê o livro do William Hendrickson, né? A Vida Futura segundo a Bíblia, ele trabalha muito bem essa ideia de divisões do livro do Apocalipse. Então ele divide o Apocalipse em 7 seções que se iniciam e se terminam em cada transição entre elas, tá bom? E o amilenismo sempre foi uma visão muito defendida. Então ela é uma visão anterior ao protestantismo, né? Anterior à reforma protestante do século XVI de Martinho Lutero. Ela já era defendida por Santo Agostinho na Idade Média. E aí os grandes nomes teológicos que nós temos para o amilenismo é o próprio Lutero, Abraham Kuyper, Hermann Bavinck, Gerhard Voss, Luiz Berkhoff, Anthony Huckman, do famoso livro A Bíblia e o Futuro, William Hendrickson, A Vida Futura segundo a Bíblia, dentre outros. Então a visão amilenista, ela crê que da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, este período em que a igreja está pregando, ensinando, né, e expandindo o evangelho, esse período é o período do milênio. O pós-milenismo acredita que o milênio ele acontecerá de forma futura, com uma evolução gradativa de paz. E quando chegarmos na plena paz, então nós temos o milênio em si. Tá? Então notem essa diferença. Para o pós-milenista, o milênio está lá no futuro, mas também ele não é 1000 anos contadinhos, ele não é literal. Para o amilenismo também ele não é literal, mas ele é esse período que nós estamos vivendo nesse momento entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Bom, agora a visão pré-milenista, nós temos duas ramificações dentro do próprio pré-milenismo. Nós temos o pré-milenismo histórico, ou também chamado de pré-milenismo clássico, tá? Do famoso teólogo George Led. E nós temos o pré-milenismo dispensacionalista, do John Nelson Darby, tá? Que já é uma visão recente, criada no século XIX, com bastante influência de visões do espiritismo alto. Tá? Então aqui, para o pré-milenismo, a segunda vinda de Cristo ela precede o milênio, ou seja, Cristo retorna antes do milênio. O milênio seria uma etapa final dentro desse processo escatológico.
Já o milênio, né, é um reino visível de Cristo, contado de forma literal, 1000 anos certinho. Então, por isso que é chamado de pré-milenismo. Pré-milenismo porque Jesus retorna antes do milênio. Pós-milenismo porque Jesus retorna depois do milênio. Então, o milênio é nada mais nada menos do que o reino visível de Cristo, tá? Então, o pré-milenismo se divide em pré-milenismo dispensacionalista e pré-milenismo histórico ou clássico. O pré-milenismo dispensacionalista, que na minha concepção é a forma mais vulgar de se interpretar o texto bíblico e de se interpretar também as questões escatológicas, os livros escatológicos da Bíblia, surgiu no século XIX, né, com John Nelson Darby e os irmãos Plymouth, onde se caracterizou, se popularizou a famosa Bíblia de Estudo Scofield, que tem uma visão teológica, os seus comentários teológicos são comentários bastante dispensacionalistas. Então, o dispensacionalismo ele acredita que a história da humanidade está dividida em 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Tá? Então, que em cada uma dessas dispensações, Deus fala com o seu povo de uma forma bastante específica. E eles causam uma dicotomia entre Israel e a igreja. Enquanto outras visões escatológicas, como o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo, tratam em conjunto igreja e Israel, aqui no pré-milenismo, igreja e Israel têm papéis diferentes dentro desse processo escatológico, tá? Então, eles interpretam bastante literalmente as profecias do livro do Apocalipse e de outros livros bíblicos, o que faz com que a sua interpretação e a sua visão sobre os eventos escatológicos sejam bastante deturpadas pelo fato de levar textos alegóricos e simbólicos a um pé de interpretação literal. E isso, então, causa inúmeros erros exegéticos e interpretativos. E eles acreditam no famoso arrebatamento secreto antes da grande tribulação, uma posição que não tem nenhum tipo de embasamento bíblico, nenhum tipo de embasamento teológico, porque se você pegar Marcos 13, Mateus 24 e pegar outros textos da Bíblia, esse arrebatamento secreto ele nunca acontecerá. E na verdade, o arrebatamento, né, acontece pós-tribulação. Aí nós temos as visões tribulacionistas, a pré-tribulacionista, a mesotribulacionista e a pós-tribulacionista. São visões acerca da tribulação. Aqueles que acreditam que Jesus volta antes da tribulação, aqueles que acreditam que Jesus volta no meio da grande tribulação e aqueles que acreditam que Jesus volta após a grande tribulação. Os pré-milenistas são pré-tribulacionistas. Tá? E é por isso, então, que eles acabam dividindo a volta de Jesus em 2 etapas. A primeira um arrebatamento secreto, depois um arrebatamento geral, já prestes ao julgamento final. Tá bom? Bom, nós temos então uma grande complexidade em relação às questões dispensacionalistas pelo fato de como eles interpretam o texto bíblico. Então o milênio, ele está aqui, ó, após a grande tribulação, tá vendo? Então aqui nós temos a era da igreja, né? Nós temos aqui a grande tribulação, as famosas 70 semanas de Daniel, que eles interpretam de uma forma bastante infantil, diga-se de passagem. É muito engraçado a forma como eles interpretam, como eles fazem um cálculo das 490 semanas, dizendo que falta apenas uma semana. É algo bastante, realmente, muito, muito fantasioso, muito fantasioso. E aí eles colocam então o reinado do anticristo aqui dentro da grande tribulação, obviamente, né? E aí depois vem o período do milênio, que é um período de 1000 anos, literalmente, né? E depois Satanás é solto para tentar as nações novamente, vem um julgamento dos ímpios e o famoso estado eterno, ok? Para terminarmos e para o nosso vídeo não ficar muito longo, então nós temos o pré-milenismo histórico, né? Então, para o pré-milenismo histórico, o Novo Testamento é a chave das interpretações das profecias do Antigo Testamento, tá bom? Então nós temos a igreja, que é o real espiritual de Israel, né? Nós temos aí a igreja que faz parte dessa concepção israelita, né? E os pré-milenistas históricos, na sua grande maioria, são pós-tribulacionistas, tá? Ou seja, acreditam numa volta única de Jesus após a grande tribulação. Então,
Jesus retorna para arrebatar a igreja. O arrebatamento ele só acontece após a grande tribulação, diferentemente do pré-milenismo dispensacionalista, que acredita que Jesus retorna antes da grande tribulação e depois tem um outro retorno de Jesus após a grande tribulação para a destruição do anticristo. Tá? Então, nós temos aqui um quadro comparativo só para que vocês entendam como funciona cada uma dessas visões. Então, nós temos o amilenismo, um único evento, nenhuma distinção entre arrebatamento e segunda vida, e introduz o estado eterno. Pós-milenismo, um único evento, nenhuma entre o arrebatamento e a segunda vida, e Cristo retorna um milênio. Pré-milenismo histórico, arrebatamento e segunda vida simultâneos. Cristo volta para reinar na Terra. Esse reinado aqui no pré-milenismo histórico, ele é literal também, tá? Ele é de 1000 anos, como no pré-milenismo dispensacionalista. A diferença é que o pré-milenismo histórico ele é pós-tribulacionista. Então, o arrebatamento e a segunda vinda é a mesma coisa. É o mesmo evento, é um evento simultâneo. Lá para o amilenismo também, arrebatamento e segunda vinda é um evento simultâneo, tá? Já para o dispensacionalismo, o arrebatamento ele acontece antes da grande tribulação, e aí depois o retorno definitivo de Cristo acontece no final da grande tribulação, com a destruição do anticristo. Então, para o dispensacionalismo, a segunda vinda acontece em 2 fases, né? O arrebatamento da igreja, e aí a segunda vinda à Terra depois dos 7 anos de tribulação. Todas essas visões aqui, elas têm um embasamento histórico bastante importante, né? Apesar de terem os seus erros teológicos, porque toda visão tem o seu erro teológico. Mas a visão pré-milenista, dispensacionalista, de todas elas é a visão mais fantasiosa, né? É a que mais interpreta os textos do Apocalipse e outros textos escatológicos de forma bastante irregular. Então, tem o livro do Anthony Huckman, A Bíblia e o Futuro, ele dedica um capítulo a fazer uma crítica profunda ao dispensacionalismo. O Anthony Huckman, que era amilenista, mas que tinha muito respeito pela visão pós-milenista e pelo pré-milenismo histórico, mas realmente a visão dispensacionalista ela é uma visão bastante frágil no que tange as questões interpretativas. Primeiro, porque ela divide o arrebatamento, né, a vinda de Cristo em 2 fases, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação e o retorno de Jesus após a grande tribulação com a destruição do anticristo. O tribunal de Cristo, que acontecerá, segundo eles, dentro do processo do arrebatamento da igreja, né? Então a igreja é arrebatada antes da tribulação, enquanto o mundo está passando pelo caos, pelo sofrimento produzido pelo anticristo, a igreja vai estar lá na eternidade, gozando lá do tribunal de Cristo, que para o amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo é um evento simultâneo na volta de Jesus, tá? É uma visão que divide a história da humanidade em 7 dispensações: inocência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Dispensações que não existem na Bíblia, que não são mencionadas na Bíblia, né? E o nível de interpretação deles, o nível de utilização da crítica textual, da manuscritologia e do texto hebraico e do grego é mínimo, o que faz com que as suas interpretações sejam interpretações muito mais criadas pela imaginação e o afã de uma pseudo-espiritualidade do que especificamente interpretações oriundas de uma exegese séria. Então, textos como Daniel, capítulo 9, das 70 semanas, onde acontece uma fantasia teológica enorme em relação às 70 semanas, né? Eles fazem uma contagem, uma numerologia que chega a uma semana, e essa uma semana que falta é a semana aí da grande tribulação e coisas do tipo, e outros textos que eles interpretam de forma bastante literal, textos que são simbólicos e alegóricos e eles interpretam de forma literal. Então esse é um problema do dispensacionalismo, tá? Mas, então, meus queridos, essas são as visões sobre a escatologia cristã. Nós terminamos aqui, então, os nossos 2 vídeos sobre escatologia cristã. Beleza? No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre a escatologia do catolicismo romano. Como a Igreja Católica enxerga as questões sobre o fim do mundo. É um tanto diferente da escatologia protestante, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado por acompanhar o nosso canal.
curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, mande um link aí para os seus amigos, colegas, familiares, divulgue o nosso canal, deixe seu like, se inscreva aí no sininho em cima. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.